Aquário, 6 pessoas, Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, 4 membros do Conselho Municipal de Cultura estão presentes. Então a gente foi dar início, sendo que alguns até o momento disseram que estão vindo, mas com o Aquário, a reunião ela está iniciada. Solicito a leitura da última reunião para que os presentes que tiveram presentes tenham ciência. Lembrando que ela foi encaminhada via e-mail para os membros titulares e suplentes também. E aí ela vai ser lida prova após ter a aprovação dos membros presentes nessa reunião. Ok? Bom dia, né? Vou aqui da nossa reunião da terceira reunião ordinária. Conselho Municipal de Polícia. Conselho Municipal de Políticas Culturais de Mossoró. Aos 30 dias do mês de maio do ano de 2025, às 8 horas e 30 minutos, no auditório da Biblioteca Municipal Ney Pontes, situado na Praça da Redenção, sem número, centro de Mossoró, realizou-se a terceira reunião ordinária do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Mossoró, sob a presidência do senhor Tiago Adelino da Silva. Procedida a verificação de presentes, constatou-se a presença dos seguintes representantes da sociedade civil: Tiago Adelino da Silva, artes cênicas; Chairo Francisco Lima, artes visuais; Yadson Fábio da Silva, artes literárias; Everton Pereira do Nascimento, artes musicais. Pelo Poder Público compareceram Janaína Maria da Silva Holanda, secretária municipal de Cultura titular; Magdiel Menarrim da Silveira, Secretaria Municipal de Cultura suplente; e Meire Eugênia Duarte, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Agricultura e Turismo, suplente, que justificou a ausência por estar em licença maternidade. Também registrou-se a presença da senhora Ana Ximenes, promotora de justiça, e da artista local Renata Soraya, além de outros participantes da comunidade cultural. Às 8 horas e 41 minutos, o presidente iniciou a reunião com a leitura da ata da segunda reunião ordinária, realizada pelo conselheiro Chairo Francisco de Lima. Durante a leitura, o presidente apresentou esclarecimentos de forma que foram registrados. Foi informado que a ata havia sido encaminhada previamente por e-mail a todos os membros, concedendo-se prazo de 40 era para ser 40 horas, né? 4, desculpa aqui, é 4. 4 dias para o envio de eventuais correções. O conselheiro Yadson Fábio da Silva apresentou observações devidamente anotadas. Em seguida, a secretária Janaína Maria da Silva Holanda registrou oficialmente a presença da promotora Ana Ximenes, a quem foi concedida a palavra. A promotora destacou as mudanças e melhorias percebidas no Conselho, ressaltando a importância de se registrar as reuniões em áudio ou vídeo para posterior disponibilização à sociedade, embora tal medida não seja obrigatória por lei. Ressaltou ainda a necessidade de que todas as decisões passem por debate e registro formal no Conselho. Foi colocada em votação a possibilidade de participação oral de não membros mediante inscrição prévia, aprovado por unanimidade. A decisão reforçou a diretriz de que, embora o regimento preveja a palavra prioritariamente para conselheiros, a participação de artistas e demais cidadãos é sempre bem-vinda. A secretária Janaína Maria da Silva Holanda apresentou informes sobre a execução da Política Nacional de Banco, primeiro ciclo. Informou que foram pagos R$ 984.000 referentes à editais de 2024, realizada segunda chamada de vagas remanescentes e lançado edital específico para quadrilhas juninas no valor de R$ 84.000, atendendo o segmento não contemplado anteriormente. Expôs que o município recebeu do Ministério da Cultura um montante de R$ 1.831.598,22, com rendimentos de R$ 191.225,97, e que o percentual executado era de 56,54%, com meta mínima de 60% até 30 de junho.
assegurando que o município não corre risco de perda de recursos, conforme notícias falsas divulgadas na imprensa. Relatou também participação no segundo Encontro Nacional de Gestores de Cultura, em João Pessoa, na Paraíba, ocasião em que Mossoró formalizou a adesão ao segundo ciclo da PENAD. Foram ainda relatadas ações como a escuta pública realizada na véspera, editais do Banco do Nordeste, projeto Carreta da Moda, eventos Mossoró Cidade Junina e Mossoró Sal e Luz, além de polos Arraiá do Dia em mercados públicos. Esclareceu sobre diárias pagas apenas por dias efetivamente utilizados e destacou o empenho da equipe na decoração e organização dos eventos. Durante o debate, a promotora sugeriu atenção especial à mobilidade urbana para motoristas de aplicativo durante os eventos. Houve questionamentos sobre a estrutura e conforto dos artesãos, comunicação com artistas via e-mail e divulgação das reuniões do Conselho. Foi registrado que as gravações das reuniões são realizadas de forma voluntária por conselheiros, mas que a aquisição de equipamentos requer um processo administrativo. Seguiu-se discussão sobre a utilização de recursos remanescentes da PENAB, inicialmente de 4.000 e posteriormente 80.000, referentes a pontos de cultura, com decisão de destinar parte ao edital de quadrilhas juninas, atendendo demanda do coletivo junino. Questionou-se critérios de priorização de associações culturais, sendo esclarecido que as decisões são tomadas buscando atender a diferentes segmentos, observando a legislação e a portaria número 200, que autoriza remanejamento de recursos sem anuência do Ministério da Cultura, exceto em acréscimos superiores a 20% que exigem participação social. A promotora reforçou que todas as decisões devem passar por debate no Conselho. A secretária sugeriu ampliar o diálogo com o Poder Legislativo para a captação de emendas parlamentares. Foi proposto a convocação de vereadores e eventual formalização de apoio do Ministério Público. O setor financeiro informou sobre emenda em andamento para aquisição de instrumentos para a banda de música e manutenção do grupo Tarará, no valor de 50.000. Houve reconhecimento dos avanços na organização do Mossoró Cidade Junina e menção de que a cultura deve abranger, além de eventos, ações formativas e comunitárias. Renata Soraya questionou a utilização de recursos Cultura Viva, a mesma pontuou que esses recursos não podem ser utilizados de qualquer forma, devem ser aplicados dentro da porcentagem destinada aos pontos e compões de cultura. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que está assinada pelos presentes. Mossoró, 30 de maio de 2025. Jane, só uma correção, tem falando que Meire Eugênio estava presente, mas ela não estava. A substituição, no caso, é Marcinho. Suplente. Você lembra quem é o suplente? Sou eu. Márcio, né? Já estava na Na reunião. verdade, é o Já. substituto, enquanto ela terminar a licença maternidade. Está substituído ela. Quando faço essa correção, essa reunião ela foi convocada com as seguintes pautas. Uma formação de uma comissão intersetorial para o Plano Municipal de Cultura. Qual é essa formação? A gente temos que decidir aqui algumas outras secretarias que a gente possa convidá-las para fazer parte dessa discussão. Tendo em vista que ela vai dar início, né? Hoje ela não vai iniciar. A gente tem que estar para planejar quem são os outros segmentos que a gente possa mandar oficialmente convites para que eles venham em uma outra data para contribuir com a nossa criação do nosso Plano Municipal de Cultura. Segundo ponto que foi encaminhado é a articulação para o Fórum de Cultura.
que é a nova composição do conselho, que a gente temos que fazer essa composição. Já pensando que a gente está próximo à nova eleição, a gente já tem que começar a sugerir datas. Lembrando que o evento em si, ele é promovido pela Secretaria de Cultura. Ele é promovido pela Secretaria de Cultura. Então a gente vai lançar opiniões para que a Secretaria de Cultura realize esse evento, onde a gente vai também solicitar aqui questão de quem são as pessoas interessadas a fazer parte da mesa, né, para escolha do novo conselho. E tudo isso a gente vai estar fazendo a publicação no Diário Oficial também. Quando a gente souber as datas de acordo com a Secretaria, a gente vai lançar. Olha, temos a disponibilidade de 5 pessoas para a comissão eleitoral. E aí essas 5 pessoas vão se inscrever com antecedência para que elas façam parte desse procedimento. E temos também como pauta a apresentação do edital da Lei de Incentivo Maurício de Oliveira, que será realizado pela própria Secretaria hoje, para que os presentes também tenham ciência um pouco como será a Lei de Incentivo Maurício de Oliveira. E aqui, referente à nossa ata, essa ata foi encaminhada com algumas solicitações de correção, foi dado um prazo, onde o senhor Iadson, que já está aqui contemplado dentro da ata, solicitou uma ampliação, né, e uma informação, e lançou também algumas pautas que será lida e encaminhada para a próxima reunião do Conselho. De antemão já informa a secretária que vamos encaminhar de ofício para a solicitação de informações como esclarecimento sobre a utilização de recursos aplicados ao edital relacionado às quadrilhas. Mesmo solicita esse questionamento, né, como foi encaminhado. E recursos aplicados se for sobre sua fonte, se ela saiu da PENAB, se foi da Lei de Cultura Viva e se foi de recursos próprios do município. Então essas informações eu estarei encaminhando com antecedência para que na próxima reunião, como solicitação de pauta do conselheiro Iadson, elas sejam lidas na nossa reunião. Registrando a presença de mais uma membro do Conselho, a senhora Meire e do plano. Evanice, a professora Evanice presente. Pessoal, referente à primeira pauta, a gente temos o seguinte questionamento. Formação. Quais secretarias vocês, membros, sugerem que a gente faça um convite formal para fazer parte do nosso plano municipal de cultura? Lembrando que a gente já tem alguns segmentos relacionados dentro do Conselho de Cultura, né? Mas eu queria ouvir de vocês. Qual outros setores a gente poderia estar convidando? Universidade, educação, a professora Evanice já está presente. Educação, assistência e saúde, acho que seria de ataque. Assistência. Diga quais são os que já tem, por favor. Os do conselho, né? Já tem? Isso, do conselho a gente já está com educação, turismo, sociedade civil, secretaria de cultura, educação, assistência social e o setor Cefaz. e a Cefaz. Né? Acho que é importante esporte, né? Esporte é uma coisa. Esporte é uma E boa. a própria Secretaria de Governo, eu acho. Secretaria de Governo, eu gosto. Não, governo são governo. faixas diferentes. Orçamento da Cefaz faz parte, não. Então, esporte, secretaria de governo, planejamento, Assistência social. Já está. assistência social já está no conselho. Pode ir a agricultura também, que ela ajuda bastante. Principalmente no transporte, com utilização de alimentos, essas coisas. Algum outro segmento? Alguma outra secretaria que vocês
eu queria só solicitar aos conselheiros que abrissem para a comunidade, para que todo mundo possa dar sugestão, porque a reunião é a reunião do conselho, normalmente são os conselheiros, mas aí eu solicito à mesa que abra para que seja feita uma discussão ampla. Em votação, o conselheiro a favor é contra, todos a favor. Ok. Pessoal, por que esse procedimento? Porque como a palavra ela é destinada apenas ao conselheiro, e se o membro titular não estiver presente, é um membro suplente, geralmente a gente é escutado apenas os membros. Dessa forma, como todo mundo está ciente e de acordo, a gente está abrindo a palavra para todos. Lembrando que caso haja necessidade de várias pessoas falarem, a gente vai estipular um tempo para que vocês consigam se expressar, né? Para que a gente não se estenda muito. Então, caso alguém queira falar, pode levantar a mão e dizer para o segmento para a gente dar a palavra, ok? Dentro disso, alguma outra secretaria que vocês tenham visto que a gente possa convidar, eu creio que também aqui a gente poderia chamar as universidades. Secretaria de Urbanismo. Na questão da alimentação, essas coisas. Universidades também seria interessante a gente caminhar uma solicitação para que eles estejam presentes. Lembrando que aqui a gente vai ver uma data para que eles venham contribuir com o nosso plano municipal de cultura. Então, são segmentos que vocês verifiquem que podem contribuir com o nosso plano de cultura. Secretaria de Segurança, eu acho que é importante que a Guarda Municipal e o pessoal da segurança tenham um olhar diferente para a cultura, né? Seja inserido nisso, para que quando estiver lá fora, ele tratar de outra forma, né? Estiver por dentro da cultura de Monserrate. Então é importante que eles estejam presentes também nessa discussão. Eu tinha essa dúvida, né, Tiago, se aqui a gente indicaria também outras instituições, né? Aí, já que a gente está falando com as universidades, eu acho que é interessante também convidar o Poder Legislativo, né? Aí eu perguntar isso, só pode ser secretário, porque nós podemos convidar a universidade e a Câmara Municipal também. E uma sugestão também é que, além das segmentações que estão no Conselho, a gente convide representantes de segmentação das pessoas que apareceram, por exemplo, nas escutas, né? A gente no Conselho, enquanto sociedade civil, é segmentado só em 5 grupos, mas a gente percebe nas reuniões que tem grupos muito maiores. Por exemplo, tudo bem que está tudo dentro de cultura popular, né? Mas eu acho que a turma, por exemplo, das quadrilhas e do ciclo, eles não têm as mesmas perspectivas trazendo da cultura popular, né? Então é interessante cultura popular dividir um pouco mais por pastorinhos, circo, quadrilhas, segmentar realmente essas áreas, assim como também na música, a música é muito abrangente, né? A gente percebeu aqui a turma do forró de raiz, tem a turma do hip hop, tem a turma da música chamada clássica, né? Então acho que seria interessante a gente, a partir da lista das escutas, a gente ver como segmentar mais a representação da sociedade civil, não ficar só nos 5 eixos que a gente adota dentro do Conselho. Pronto, mas lembrando que aqui a gente vai estar, nesse dia aqui, que são as secretarias, que a gente vai mandar oficialmente o convite para eles mandar representantes. Os segmentos, creio, como cultura popular, já está bem, todos, lógico, vão estar presentes, espero que esteja auditório lotado novamente, para que a gente tenha essa representação. E aí, a secretaria em si, ela vai ver como é que vai ser também essa metodologia de salas. Se vai ser por segmentos, se vai ser todo mundo decidindo ponto a ponto, como vai ser essa organização da escuta para que a gente vá fazendo o plano municipal de acordo com todos os segmentos. Ele quer levantar a mão. Pode falar. Não, é só para falar assim, o plano municipal está sendo puxado pelo Conselho, né? E a Secretaria está à disposição para dar todo o apoio, né? Mas é importante que metodologia, que toda a estruturação seja tirada pela comissão. E aí a minha preocupação também é não deixar uma comissão tão grande, porque quanto maior a comissão, mais difícil de juntar grupo, mais difícil de trabalhar, o que não quer dizer que os debates não serão abertos, entende? Então, assim, minha preocupação um pouco é
é também não expandir muito a comissão, porque senão a gente vai ser difícil trabalhar. Né? Então, assim, enxuga a comissão e amplia as discussões para que todo mundo possa participar. Lembrando que a gente está com outro secretarias que a gente vai fazer o convite, né? Lembrando, esporte, Secretaria de Governo, Planejamento, Agricultura, Urbanismo, Segurança, Universidades e Poder Legislativo. Nessa perspectiva de convidar instituições também, eu acho que seria interessante chamar o Centro Cultural Banco do Nordeste e também o IFRN por meio da diretoria lá do Cultura. IF entra nas universidades. Banco do Nordeste. Tendo em vista que a gente já tem algumas secretarias que a gente vai encaminhar o convite, né, para que a gente comece a fazer esse plano municipal de cultura, né? Lembrando que esse é um procedimento que demora um pouco, a gente vai ter várias escutas públicas para ouvir a classe artística com calma, para que a gente seja fiel a tudo que vocês colocarem no plano municipal. Até porque o mesmo ele vai representar e vai estar lá durante 10 anos. Então é uma coisa que a gente tem que ter calma e ciência do que a gente vai estar fazendo para que ele saia um plano municipal de referência. Para que todas as pessoas tenham ciência do que ela está sendo vista ali naquele plano municipal de cultura. Outro ponto também que eu ressalto, pauta, é a questão do nosso organização para o Conselho Municipal de Cultura. Isso. Só um bom dia. Eu sou Cristiano, da coordenação do plano, colaborador desse projeto. Certo? Então, a gestão teve uma conversa com o Conselho, na pessoa do Guilherme, né? Enquanto coordenador dos planos, nós tivemos a necessidade de retomar as discussões tocante ao plano do Esporte Futuro, não é isso? Então, na conversa com o Guilherme, aí depois de fazer uma pesquisa, das discussões mais corriqueiras do setor cultural do Brasil, né? Para a gente se atualizar o que está acontecendo aí nas demandas do nosso país, tendo em vista a Paulo Gustavo, a Política Nacional de Blanc, a nossa última conferência, né? E se a gente for fazer uma análise aqui, setores criativos hoje, nós vamos ter uma ampliação nesses últimos 10 anos do setor cultural no Brasil. Então a gente vai ter, entre as artes performáticas, impressos de publicações, design, serviços criativos, novas mídias de audiovisual, artes visuais, que já estava, né? Manifestações tradicionais, artes dramáticas, círculos culturais. Dentro desses setores, que envolve patrimônio, artes, mídias e criações funcionais, dentro desses setores, houve uma ramificação enorme, nós já sabemos disso, né? Houve uma ampliação enorme desses segmentos. Dentro do patrimônio, material e imaterial, a gente vai ter artesanato, folclore, capoeira, festividades juninas, festivais carnavalescos, sítios arqueológicos, museu, biblioteca. Então, assim, lembrando que o nosso plano e a nossa comissão, ele também precisa abranger pessoas da área, da setor de história do nosso município, pessoas com saberes tradicionais. Então, se for avaliar as artes, tem as artes visuais e as artes dramáticas ou performáticas. Então, é o nosso principal nicho hoje, né? Música, teatro, dança, circo, óperas, filmes, novelas, marionete, homem redondo, educação de história, literatura, história, quadrinhos, pintura, escultura, fotografia, mídias hoje, nós temos as publicações, áudio digital, audiovisual, nós temos digital, impressa, publicidade, podcast, radiodifusão, cinema, televisão, plataformas, YouTube, Netflix, etc. Então a gente tem hoje uma ampliação muito grande do nosso setor de fazer cultura, né? Criações funcionais, design, novas mídias, serviços criativos, que vai englobar artes, interiores, moda, joia, brinquedos, jardins, softwares, jogos, conteúdo digital, arquitetura, propaganda,
pesquisa e desenvolvimento e criação de arte. E para finalizar, aí tem mais ou menos assim um mapa. Então a gente começou ali na coordenação de planos a fazer um resgate da última conferência, quais foram as propostas da última conferência, o que nós conseguimos atingir, o que nós estamos precisando atingir. E eu acho que a principal tarefa da comissão vai ser resgatar um resgate histórico da cultura aqui na cidade, né? Verificar junto às conferências municipais de cultura, conferências municipais de assistência, conferências municipais de saúde, conferência municipal do idoso, porque dentro dessas conferências existem as pautas de cultura específicas desses segmentos. Então, assim, fazer esse dever de casa. O representante da assistência, ele vai trazer para a comissão o plano municipal da assistência, as discussões da última conferência, a saúde do mesmo jeito. Então, assim, não vai começar do zero. Nós temos muito material já, muito material para pesquisar. E, por último agora, as disputas públicas da Orlando, da Paulo Gustavo, da ciclo 1, ciclo 2, né? Nós temos também esse material, nós temos as atas, as caminhões. Então, assim, Mossoró, ele está saindo agora, a partir de agora, com essa diligência, mas em breve nós realizaremos a nossa conferência. Depois, a sistematização do nosso sistema, né, municipal de cultura, que é o CPF, né, Conselho, Plano e Fundo. Nós temos conselho, temos lei que institui o fundo. Precisamos agora do plano e regulamentar esse fundo, né, por meio do CPJ. Agora a gente precisa de um plano de ação e aplicação desses próximos 10 anos. Né? Então, a comissão ela vai trabalhar nos seus planos para os próximos médio, curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, quais são os planos para curto prazo? Né? Como é que vai ser a cultura de Mossoró daqui a 10 anos? Vão surgir novas mídias, vão surgir novas especificações culturais. Então a gente vai ter que sempre fazer um monitoramento desse plano. E são vocês, artistas, que vão continuar a trabalhar com a cultura daqui a 10 anos. Então, assim, 2025 nós estamos. 2027 a gente precisa fazer uma análise de tudo que foi preparado nesse plano que estamos sendo executado, ele falta. E é muito. Então, assim, deixar bem claro aqui para vocês que esse plano é de extrema importância para o setor cultural do nosso país. Tá certo? E as pessoas que forem participar dessa comissão têm que entender que é um trabalho para sempre, né? É história, é um legado. Então tem muita importância e é um legado muito significativo, né? E nós estamos muito felizes enquanto gestão, Janaína, o prefeito Alisson, por estar dando nesse momento esse passo muito importante, tá bom? É isso, tá bom. Mais alguém? Só para complementar aí a fala do companheiro, né? Esse plano decenal é tipo a nossa estrada, onde a gente quer chegar daqui a 10 anos para melhorar a nossa cultura em Mossoró. Então, as gestões, elas mudam, as pessoas vão, voltam e as instituições ficam, né? A Secretaria de Cultura fica, né? A biblioteca fica, né? Mas ela fica como? Deteriorada, sem funcionar, funcionando plenamente, a 100%. E como é que a gente faz para melhorar isso? A gente faz um plano para que ela chegue a 100%. Então a gente estipula daqui a tantos anos, 75% vai melhorar em tal área, 75% a gente vai atingir daqui a 5 anos as comunidades periféricas de Mossoró. Então o plano serve para isso, para a gente ter uma direção, para saber onde a gente está seguindo. E todo ano a gente tem que olhar para aquele plano e dizer assim, está chegando, hein? Está chegando aquela data que a gente estipulou para melhorar aquele quesito, para que a gente não se perca ou esqueça aquilo e aquele documento não passe a valer nada, né? E também o plano serve de base para elaborar os editais, o edital da PENAB, o edital da Maurício de Oliveira, ou um edital talvez, aí fica a sugestão de fazer um edital de incentivo indireto, né? De isenção do IPTU, né? Que ainda não tem aqui na cidade, seria interessante ter, né? Então todas essas normativas elas têm que ter um guia. O guia é o Plano Municipal de Cultura, né?
E se você, artista, for escrever um edital, e se você quiser melhorar a sua pontuação, você olha ali naquele plano de cultura e pergunta o que a cidade quer daqui a 10 anos no plano de cultura. Aí você pega o seu projeto e diz, a cidade quer expandir para territórios criativos ou das periferias. Aí você vai pegar o seu projeto e vai tentar adequar aquilo e talvez sua nota seja conforme em cima do plano, né? Então, para vocês verem a importância aqui, como bem frisou o amigo, desse plano, para todos os artistas, não só para a nossa geração, mas para as que estão vindo por aí, né? Eu queria só fazer um parênteses aqui e escrever aí agradecer assim, até mesmo olhar da nova secretária para a perspectiva do plano, né? A gente, como o boss aqui em novembro de 2013, a primeira pauta que eu trouxe para o conselho aqui, os colegas vão lembrar, é justamente o plano por saber da importância que o Mossoró está sem plano de cultura há quase 10 anos também. A gente teve um primeiro plano lá nos ciclos de início do Ministério da Cultura de Gilberto Gil, quando foi montado os primeiros sistemas de cultura e tal. Mossoró conseguiu fazer naquele primeiro momento, mas depois que o plano venceu, a discussão morreu e a gente eu contribuí, por exemplo, na construção do plano de cultura institucional da UERN. Em 2017 foi muito importante, inclusive, acho que todo do setor vê hoje como a UERN chega, inclusive, no setor cultural, apoia as ações. Isso é muito resultado do trabalho que foi feito há quase 10 anos atrás, então acho que já passou do momento do Mossoró também ter esse plano, inclusive para deixar os artistas mais tranquilos para que nova cidade quer ir e atuar no setor cultural, né? A gente enfrentou muita dificuldade em fazer sondagens, acredito que agora com boa vontade da Secretaria, com o interesse do Conselho, com os setores que a gente está chamando para construir também que são qualificados, a gente pode fazer um bom plano para a cidade e volta a mesma coisa que eu disse lá em 2023, disse quando a gente deu posse à nova direção aqui esse ano, que se no final da gestão do Conselho de Cultura agora em novembro, a gente vai pelo menos encaminhado no plano de cultura, eu vou estar muito contente com a atuação e a contribuição que eu dei aqui no Conselho. Certeza. Para você? Só a palavra para o senhor Rogério que solicitou. Bom dia a todos os amigos. Bom dia. Eu quero só fazer a memória, gostei da fala do colega, meu nome dele é Iato. Eu sou um dos remanescentes do primeiro Conselho Municipal de Cultura de Mossoró. Eu faço parte dessa história, com muitos fazedores aqui. Mossoró, no seu primeiro Conselho Municipal de Cultura, nós fizemos um seminário. Eu acho que muita gente estava aqui, acho que o Márcio estava presente, estava o Arruaça, estava esse Castelo. Nós fizemos o primeiro seminário de cultura lá na escola de arte, lembra? Que a gente chamou o ator global que foi o Estênio Garcia, né? Eu acho que a questão do encaminhamento para o fortalecimento do plano é importante a gente voltar às origens e fazer essa memória, e a partir dessa memória, como os fazedores de cultura participou desde o início da construção deste conceito que está aqui hoje, para que os fazedores que estavam naquela época ainda estão vivos, certo? Eu até coloco meu nome para construir esse plano de cultura, certo? Eu participei da primeira Conferência Nacional de Cultura em Brasília, com Gilberto Gil, naquela época, e lá a gente discutiu realmente, quando ele falou do país de Mossoró, e não sei se vocês já notaram, a ministra Margarete passou na sua divulgação Mossoró, o Chuva de Bala, né? E eu já mandei 2 e-mails para a cultura, o Ministério, um diretamente para ela e outro para o Mickey, mas eu quero falar pelo telefone daqui a pouco, lá na secretaria, não consegui. E eu vejo assim, eu acho que nós, minha sugestão do encaminhamento é a gente fazer o nosso seminário de cultura para exatamente ver essa memória que ele falou, né? Nessa memória, aí a gente convive a comissão, forma uma comissão de cultura, aí essa comissão sai no João, depois que ela é oficial, aí ela vai ter o calendário de planejamento, como vê aí esse olhar que você disse, o que foi feito, seminários, documentos, toda a trajetória da cultura.
Porque Mossoró já tem até um projeto que estava perguntando a ele. Mossoró vai fazer uma cidade da cultura. Essa cidade da cultura tem que ser discutida no plano. A gente quer saber o que é que vai ter nessa cidade da cultura. A gente quer saber quais são os espaços. A gente quer saber o que é os fazedores. Aí a capoeira, que eu sou defensor do movimento de capoeira, no nosso ponto de cultura, até sempre na origem é a questão da capoeira. Tem até uns mestres. Acho que Mossoró, na sua trajetória, falta essa discussão da memória. Eu lembro de uma frase no discurso de Gilberto Gil, que eu tenho até hoje nas minhas falas. O país que não tem memória é um país sem história. Eu acho que essa memória da gente, olha, uma memória interessantíssima. Quando eu vejo essa memória de Mossoró, esse documento aqui, lembra? Nesse documento assim tem fala de Mogenildo, que você já leu? Pois é. Mossoró tem que voltar essa discussão do Seminário Novas Liberdades. Tem que reler essa memória desses documentos aqui. Esse momento, eu lembro muito como o ex-secretário de Cultura anteriores, que passou pela cultura, que foi o Gonzaga Chibinho, lembra? Gonzaga Chibinho, ele tinha uma visão de futuro. Está aqui. Esse documento aqui é para ser pesquisado. Está entendendo? Eu acho que nós precisamos nos apossar a nossa memória de Mossoró, né? Eu já falei aqui, eu acho que aqui tem muitas pessoas jovens que estão aqui, talvez não sabem a história de Mossoró, mas Mossoró também é a memória do teatro municipal, né? A construção do nosso teatro municipal, ela tem que ser contada lá na cidade da cultura. Quem for os fazedores, está aqui a colega, não? Do cortejo, né? Você não passou não do cortejo, né? Quando a gente fizer o cortejo saindo lá do museu, a caminhada sem futuro. Essa memória tem que ser contada lá na cidade da cultura, né? Eu acho que está faltando isso, a questão da gente rever essas memórias vivas, gente. Olha, por isso que eu digo, acho que a gente deve fazer homenagem em morte, depois de morte não, tem que fazer homenagem em vida. Eu estou indo a Natal agora, dia 21, a minha memória ancestral vai ser imortalizada no livro, né? Eu acho que é importante a gente colocar essas coisas na divulgação, na mídia, na escrita, né? no documento, fazer uma cartilha, viu, sua secretária? Mossoró lançar a sua cartilha da memória cultural, dessa trajetória de... Mossoró tem 150, completou agora. Em março. Pois é, mas a gente não viu nenhuma manifestação cultural da memória de Mossoró. Né? Eu acho que é importante a gente resgatar isso. Eu vou deixar essa sugestão para o conselho ver, e eu coloco o meu nome à disposição do conselho para eu fazer esse plano. Só não vou me candidatar a conselheiro porque não é meu objetivo. Mas a memória do conselho eu acho que deveria rever, tem atas, eu acho que tem desde o início, não sei se tem. Mas é bom saber. Eu sei 3 pessoas que eu lembro que era conselheiro na minha época. Foi eu, Augusto e o menino lá da Ibero. A gente era sociedade civil, eu me lembro quem é o próximo. Mas no João tem, no João, se pesquisar na internet, tem que eram os primeiros conselheiros de cultura, que deveria também reconhecer, ser homenageado na Festa da Liberdade, certo? Os fazedores de cultura que fez a memória desse conselho. Todo ano eu vejo as pessoas recebendo homenagem em Mossoró da Liberdade, mas as pessoas que fizeram liberdade estão aqui nessa história. E está aqui imortalizado. Quem pega um livrinho ali vai levar para casa porque não tem onde botar mais livro. Todo dia a gente ganha um livrinho desse. Mas será que a gente está valorizando essa memória? As pessoas de fora passam. Pois é, o menino disse que quando vai fazer a festa da Cortejo da Liberdade, as crianças nem sabem quem é Celina Guimarães. Né? Essas pessoas. Eu acho que tem que ter essas personalidades, esses fazedores aqui. O mestre do circo que está aqui, que ele tem se reconhecido como mestre na cidade de Mossoró. Né? O Babalu tem o.
Babalu tem um outro, como é que é os outros palhaços. O Chiquinho. Maria, quando o Chiquinho tem um projeto, que eu não lembro, a cultura era para abraçar o projeto do Chiquinho. O Chiquinho, ele falava comigo sonhando, dizendo para encerrar com o circo nas comunidades, que é uma escola de circo, lembra? A escola de circo. Todo o estado brasileiro tem, menos do Rio Pois é, Grande do do Norte. Grande Norte. Mossoró poderia ser pioneira, secretária. Só a questão de a secretária já está anotando suas opiniões. Só questão de tempo. A questão assim, dos outros conselhos, o que a gente tem é muito pouca informação. Então, se você tiver algum acervo, né, assim como eu gosto de ter um acervo guardado pessoal, se você tiver algum acervo sobre o conselho ou sobre a cultura e possa nos disponibilizar uma cópia, né, lógico, o original faz parte da sua história, mas se você puder disponibilizar, será muito bem-vindo. Porque a gente tem uma sala disponibilizada pela Secretaria de Cultura, temos um armário, e essas informações podem ficar guardadas aqui e não em posse de mãos de outras pessoas. Então, se você puder disponibilizar, será muito bem-vindo. Se você tiver contato com as pessoas que já passaram pelo conselho, puder falar com elas, ou se precisar, eu vou até elas, para que a gente possa solicitar esse material também. Caso alguém tenha alguns trechos, para que a gente, junto com a Secretaria, possa resgatar essa história. E também para que possa facilitar, para que a gente entenda o que era a cultura há 10 anos atrás e o que é a cultura hoje. Tendo visto que a maioria, muitos aqui acho que tem menos de 10 anos de história dentro da cultura, outros têm até mais, mas a gente precisa saber o que foi o passado, o presente e como será o nosso futuro. Então, bem interessante. Só passando a palavra para você agora. Como bem lembrou aqui o amigo, né? Hoje eu saí de casa, pesquisar o Diário Oficial para ver se tinha saído o edital, né? Porque geralmente o edital sai lá para 10h30 da noite, para chegar aqui achando que a gente ia saber de alguma coisa sobre o edital, né? Mas isso vai ser falado no final da reunião. Aí pesquisando lá, né? Saiu um aditivo de uma punição, né? Para a empresa que vai construir a cidade da cultura de Mossoró, uma possível punição, né? Por causa da limpeza, né? Aí eu lembrei da cidade da cultura de Mossoró, né? E aí eu assisti um vídeo, né? Aí o vídeo tem lá um espaço para o comerciante, um espaço dos trilhos do metrô e tal. Muito legal o espaço que vai ser construído em Mossoró. Realmente a gente tem que olhar quais são as ideias que estão para aquele espaço lá, para que a gente possa construir o plano alinhado com isso, né? E também como o amigo aqui falou, eu também disponibilizo meu nome para estar na comissão, para escrever o plano de cultura de Mossoró, né? Deixando claro. Como sugestão aqui dessa metodologia, que está caminhando muito bem, na minha opinião, é a gente ter um tempo de fala, não sei se para os suplentes ou para os terem mais fala, claro, né? Mas da comunidade que não é. Mais pobre, o conselho é aberto. Não, só pra gente não se estender muito. Só pra gente não se estender muito, colocar 3 minutos, certo? Porque daqui a pouco é 10 horas e tal, né? Concorda aí, pessoal? Porque a gente todos temos, né? Compromissos, né? Pronto. Só dando continuidade, vamos apresentar também outra pauta que foi encaminhada. Era bem, só para complementar, eu já fui contemplada, inclusive, por ele, que eu ia sugerir, né, que a gente tivesse ali da inscrição, um tempo de fala para que a gente pudesse dar a oportunidade para todo mundo falar e também ter o tempo de sequência das pautas que a gente tem trabalhado hoje. Mas bem isso, Rogerino, eu acho que a memória ela precisa ser preservada, né? Aqui o conselho, a gente disponibilizou um espaço e como o presidente falou, tem pouca coisa no conselho, então é importante a gente estar fazendo a história do conselho. E o plano, gente, o plano é a vida da cultura, é a vida da cultura. Daqui a 10 anos eu não sei onde é que eu vou estar, onde vocês estarão, o que nós estaremos fazendo, mas o que a gente vai fazer a partir de agora, de dar diretriz, de estabelecer métodos, de estabelecer o norte da cultura, isso fica para a vida, né? É um plano decenal, então assim, mostrar a importância desse momento hoje,
para todos nós. É inadmissível Mossoró não ter um plano municipal de cultura. Eu acho que a gente está fazendo aqui hoje, sintam-se orgulhosos, tá? De estar nesse momento hoje, está dando pontapé nesse momento importante de escrever a história da cultura de Mossoró. Então, contem com a secretaria, contem com a gente, com o nosso time aqui de técnicos, né? O Cristiano já está começando a trabalhar nisso, trazendo ideias. Nós temos Magdiel, que está sempre com a gente também, que é o servidor que está sempre atento. Então, é isso. Dando continuidade às nossas pautas, dando continuidade às nossas pautas, a gente pediu à Secretaria a apresentação sobre o edital de incentivo Maurício de Oliveira. Então, eu vou direcionar novamente a palavra para a secretária, para que a gente possa fazer essa apresentação sobre o edital de incentivo Maurício de Oliveira. Estou um dia bem feliz, viu? Mais um momento feliz aqui com vocês, porque falei que ia dar prioridade Maurício de Oliveira, não foi? Então, a palavra é dívida, né? Então, gente, a Lei Maurício de Oliveira, número 3.270 de 2025, tem premiação, né, em várias categorias. A primeira dela é o Prêmio da Música Maestro Batista. Então, esse prêmio, ele traz algumas categorias, né? A categoria primeira é apresentações que valorizem a identidade local e a tradição religiosa. Então, serão premiados, né, projetos que incluam elementos que expressam a religiosidade popular, como louvores, hinos tradicionais, corais, grupos de cântico, tambores de culto, cantos gregorianos, música de TV, cantigas devocionais, sempre respeitando a diversidade de crenças católica, evangélica, afro-brasileira, indígena, espírita, todo mundo. Aqui já foi coisas que a gente está trazendo da escuta, tá? Então, aquele momento que a gente teve na escuta já está refletido aqui. Então, serão 7 projetos no valor de R$3.000, totalizando R$21.000. Apresentação de bandas, grupos de músicas, filarmônicas e grupos instrumentais. Aqui é o incentivo para apresentações em equipamentos culturais e eventos no município de Mossoró, com repertório de grupos tradicionais ou contemporâneos. Serão 14, e aqui a gente ampliou não só para bandas, mas também filarmônicas e grupos instrumentais, que também foi uma solicitação da escuta que a gente realizou. Então, serão 14 projetos no valor de R$5.000, totalizando R$70.000. Prêmio para a música popular e cultura tradicional oral, valorização da expressão como emboladores, rebentistas, aboios, grupos de pífanos, forró pé de serra, fogo, samba rural, toadas, maracatu, entre outras manifestações da oralidade musical. Então, aqui serão 6 projetos no valor de R$3.000, totalizando R$18.000. Então, nessa categoria, Prêmio da Música Maestro Batista, serão contemplados 27 projetos no valor de R$109.000. Temos uma outra categoria, que é o Prêmio Arte Cênica Ivonete de Paula, ali é DR, viu, né? Ivonete de Paula. Então, prêmio de apoio para espetáculos cênicos, apoio a espetáculos ou adaptações com temáticas relacionadas à memória, identidade, costumes e personagens históricos da cidade de Mossoró. Serão contemplados 5 projetos no valor de R$5.000, totalizando R$25.000. Prêmio para atuação individual de números de artistas circenses. Incentivo a artistas e grupos circenses, malabares, palhaçaria, acrobacia, mágicos, regras de pau. Serão 4 no valor de R$2.000, totalizando R$8.000. Prêmio de intervenção cênica em espaços públicos. Apoio a performance e intervenções, esquetes, stand-ups, com temáticas que valorizam a cultura, a memória e o cotidiano de
Mossoró. São 9 projetos no valor de R$ 2.000, totalizando R$ 18.000. Prêmio de dança urbana, apoio a grupos de danças, expressões contemporâneas, step dance, eu não sei se vocês estão brincando, não, viu? Hip hop, dança afro, entre outras, serão 5, no valor de R$ 3.000, totalizando R$ 15.000. Prêmio para apoio de ópera, recital, comentário com canto lírico, voz e piano, violão, que contribuam para o fortalecimento de ópera, valorizando a cultura, a memória e o cotidiano de Mossoró. Serão 2, no valor de R$ 6.000, totalizando R$ 6.000. Então, nessa categoria, serão 25 projetos, totalizando R$ 72.000. Prêmios Artes Visuais Marieta Lima. Aqui serão premiados, Prêmio Arte e Território, Escultura, premiação para projetos que dialogam com o território, a memória local, retratando Mossoró. Serão 2 projetos, no valor de R$ 2.500, totalizando R$ 5.000. Prêmio de Arte Urbana e Grafite, incentivo à criação de murais e intervenções artísticas em espaços públicos, com temática que valorize a cultura, a memória e o cotidiano de Mossoró. Serão 2 de R$ 2.000, totalizando R$ 4.000. Prêmio de formação em oficina de artes visuais, apoio à oficina de desenho, pintura, gravura, cerâmica, modelagem, serigrafia, arte digital e outras linguagens, com foco na inclusão social de usuários assistidos na escola de artes, que valorize a cultura, a memória, o cotidiano de Mossoró e escolas municipais. São 6, no valor de R$ 4.000, totalizando R$ 24.000. Então, nessa categoria, Marieta Lima, serão 10 projetos, totalizando R$ 33.000. Audiovisual da Estou Saboia. Aqui serão 15 projetos, O primeiro, prêmio de produção de curtas-metragens, apoio à produção de curtas com temáticas que valorizem o patrimônio histórico, cultural, natural e social de Mossoró. Um projeto no valor de R$ 10.000, totalizando R$ 10.000. Prêmio de formação e oficina em audiovisual, fomento a oficinas de roteiro, produção, direção, edição, iluminação, som, fotografia, distribuição audiovisual com foco em jovens assistindo pelos equipamentos públicos de Mossoró. Um projeto no valor de R$ 10.000, totalizando R$ 10.000. Prêmio de documentários sobre o patrimônio de identidade cultural, apoio à produção de documentários, que registrem festas populares, grupos culturais, figuras históricas, modos de vida e tradição de Mossoró do Rodrigo. Serão 3, no valor de R$ 10.000, totalizando R$ 30.000. Prêmio de microprodução para redes sociais, Reels, YouTube, TikTok. Incentivo à produção de conteúdos criativos de curta duração, são aqueles de 1 minuto, que a galerinha faz aí. Com linguagem contemporânea e popular, que valoriza o patrimônio histórico, cultural, natural, social de Mossoró em ambiente digital. Serão 10 projetos no valor de R$ 1.000, totalizando R$ 10.000. Então, nessa categoria de prêmio audiovisual, serão 15 projetos, totalizando R$ 60.000. Prêmio de Cultura Popular Antônio Francisco, serão 22 projetos. Primeiro, um prêmio de apoio a grupos de cultura popular, fomento a circulação de grupos de bois, reis, quadrilhas juninas, cocos, congadas, maracatus, capoeiras, guisados, mineiros pau, toré, entre outros. Serão 16 projetos, no valor de R$ 4.000, totalizando R$ 64.000. Projeto de artesanato identitário com matéria-prima local, fomento de produção artesanal que utilizem elementos naturais e reciclados de região, como barro, palha, madeira, sementes, fibras, promovendo a sustentabilidade e a identidade cultural. Serão 6 projetos no valor de R$ 3.000, totalizando R$ 18.000. Então, nessa categoria serão beneficiados 22 projetos, atendidos 22 projetos, de R$ 82.000. Temos também um prêmio de literatura Dorivan Jorge Freire. Temos prêmio
Prêmio de Literatura de Cordel e Estilogravura, apoio à produção, publicação e circulação de folhetins de cordel, ilustrados com estilogravura, ou artes visuais locais, culturais e simbólicos de Mossoró. Serão 3 projetos, no valor de R$ 2.000, totalizando R$ 6.000. Prêmio de Produção Literária, apoio para a publicação de obras literárias que tenham como tema o patrimônio histórico, cultural e simbólico de Mossoró. Serão 3 projetos, no valor de R$ 7.000, totalizando R$ 21.000. Prêmio Jovens Autores de Mossoró, aqui também foi uma pedida da escuta. Apoio a coletivos jovens escritores voltados à iniciação literária, que publiquem livros ou retratam o cotidiano de Mossoró. Aqui é para a juventude, o pessoal que está começando a gente, para que eles não precisem estar concorrendo com pessoas que já são experientes, né? Então a gente tem uma categoria específica para eles. Serão 2 projetos de R$ 5.000, totalizando 10. Prêmio Cotidiano que conta uma história de Mossoró, produziu um livro fotográfico literário sobre o cotidiano de Mossoró, reunindo imagens, olha aí, Rogério, imagens, crônicas, poemas que retratem a vida nas ruas, feiras, bailes, praças, mercados, comunidades rurais, festas populares da cidade, a partir de uma perspectiva sensível, plural e popular. Um projeto, R$ 7.000, totalizando 7. Então, nessa categoria serão atendidos 9 projetos, totalizando R$ 44.000. Então, a gente buscou nesse edital pegar, né, já a parte da escuta que foi feita, já colocando os grupos, colocando as necessidades, né? E é um edital voltado para Mossoró, da cultura de Mossoró nos seus mais variados aspectos, né? É um prêmio municipal, né? Então esse prêmio municipal ele vai retratar a cultura nas suas mais variadas manifestações culturais. Uma pergunta, eu não vi a questão dos mestres, das mestras que passou, não sei, se você colocou como premiação, que a gente discutiu na reunião. Não, nesse do Maurício de Oliveira não é premiação. Tá com os editais, para esse do Maurício de Oliveira não. Aquela discussão foi na plenária. Aquela foi para plenário, viu? Foi para plenário. Janaína, eu gostaria que faltasse só aí nas artes cênicas de apoio, Eu achei muito pouco. porque eu não entendi. Esse prêmio de apoio para espetáculos cênicos, ele está fechado só para quem tem espetáculos voltados para a cidade de Mossoró? Não, são grupos de Mossoró, entendeu? São grupos de tudo de Mossoró. Os grupos precisam ser de Mossoró, as temáticas vão valorizar a cultura. Porque assim, porque o texto está dando apoio a espetáculos ou adaptações com temáticas relacionadas à memória, identidade, costumes e personagens históricos da cidade de Mossoró. Então, na minha visão, ele fechou nessa questão, então, que seria um apoio para a massa, que já tem espetáculos, que estreou recentemente. Eu não vou poder, porque ele não fala de Mossoró. Tá. O que foi que a comissão que trabalhou olhou muito, né? Às vezes, o Maurício de Oliveira, ele estava contemplando projetos que eram totalmente aquém da cultura de Mossoró. Então, nessa edição, a gente vai valorizar muito as coisas, a cultura de Mossoró de uma forma geral, e isso em todas as áreas. Dança, música, teatro, audiovisual. Então, assim, foi uma pegada bem de Mossoró. Pois eu acho que foi feliz. Porque fechou. Nós somos artistas da cidade. Certo. Eu faço parte do grupo de teatro, que é uma história de 25 anos criada por Tony Gramado. Então, como é que a gente vai atrás de um prêmio desse para manter nossa série? É o mínimo, 5 mil. Não, mas aí é um apoio. E aí, a gente não sei, esse eu estou dizendo que é um apoio, uma manutenção. Esse aí, se você for for ver esse recurso, ele não dá para você criar um espetáculo. Não é criar, Não é criar. apoio, Por isso que é um apoio. Mas a lei Maurício de Oliveira, ela é bem clara. Quando você pega o edital, quando você pega a lei,
ela é bem clara que precisa ser tratado os recortes de Mossoró. Hein, Magdiel? É porque esse triângulo Vamos escrever. Só Renata, a Soraya levanta a mão e depois ele aqui. Já faz o E som. Cristiano. A gente viu isso, eu acho que a primeira vez na literatura. Nos outros momentos, teve um momento que fechou essa coisa na música, para tratar de temas de Mossoró. E isso criou uma grande problemática. Houve evasão, né? Porque o artista ele não está para compor de acordo com um tema. Nós, no nosso grupo, nós temos uma pesquisa que ela vai muito além de qualquer temática regional. Então, a gente é limitar realmente a criação do artista. Nós existimos nessa cidade, nós já fazemos cultura, já construímos a cultura dessa cidade, independente do tema que a gente trate, né? Então, assim, é um grande prejuízo a gente tratar a cultura como ela precisar tratar de temas específicos e ainda mais esses temas serem criados, né, determinados pela Secretaria de Cultura. Talvez para atender uma demanda da Secretaria de Cultura muito mais do que nós que fazemos a cultura. Não necessariamente. Eu vou só responder ela rapidinho. Sim, só um instante. Eu vou responder ela só rapidinho. A gente estava aqui falando justamente em resgate de memória. A gente acabou de falar disso. De resgate de memória, de importância de preservar a cultura local. A gente acabou de discutir a importância de estar trabalhando isso, né? E a gente tem uma lei municipal que trata disso. Então não é a secretaria dizer que os artistas serão podados a isso ou aquilo, mas não, pelo contrário. A gente está dizendo que a nossa cultura é muito rica e ela pode ser aproveitada nas suas mais variadas manifestações através de uma lei municipal. A lei municipal ela é muito clara para isso. Então a gente está cumprindo a lei, né, que é uma lei municipal, para destacar ações do município, não é ações do município, é a cultura local, costumes nas suas mais variadas expressões. E é isso que a gente está fazendo muito isso, gente, olhando a escuta que a gente acabou de realizar, né? Então, assim, são apoios, realmente não tem como você, com esse valor, produzir um espetáculo, mas o que a nossa cultura é tão rica, os nossos costumes são tão ricos, a nossa, né, que a gente acabou de falar nisso agora, então como é que a gente fala que precisa preservar a cultura, que precisa valorizar, que precisa mostrar isso fora? Quando a gente lança um edital, que a gente está lançando um edital com esse olhar, não vai atender. É meio um contrassenso. Agora a palavra está com ele, isso há um instante. Já escrevi Augusto, mas primeiramente é ele, depois é que é Augusto. Tocar alguns pontos aqui. Tocar alguns pontos aqui nesse edital. O pode estar mais atrás, porque o meio do pago, né? E no ambiente Agora é a DI. é isso? Se falar no meu nome, eu me levanto. Nem direito. Deixa Augusto logo, ele vai botar pra gente. Eu sou mais velho. Deixa Augusto falar, deixa a gente... Não. Você já fala demais. Não, respeitar a inscrição. Melhor respeitar a inscrição. Muitos companheiros meus que falam assim: ah, eu não tenho um espetáculo pronto, ah, não dá para a gente, não montamos agora no espetáculo, não vamos montar outro porque tem que falar de emoção. Gente, eu acho assim, eu não sei se você não viveu o que eu já vivi. Eu vivi o tempo da ditadura militar, e eu acho que foi o tempo mais, que rendeu mais na cultura, foi quando a gente tinha limitações. Porque obrigava você a trabalhar com figura de linguagem, né? E eu, sinceramente, eu vejo o espetáculo de Renato, eu vou citar um de Renato. O Maria Miséria é pura cultura de Mossoró. Aí eu vou ver o espetáculo de Luciana, que é o ensopado de história. Pura cultura de Mossoró. Aí é um detalhe, gente, que eu acho que realmente a gente precisa olhar mais para a nossa cidade, né? E eu acho que também nesse link, nesse redundamento, nesse enquadramento, recorte na palavra, eu acho que de repente a gente também vai poder reclamar se na hora que aparecer no espetáculo não tem nada a ver, né, com a nossa cultura aqui local. Principalmente esses espetáculos que é de uma linguagem evangélica, eu não sou nada contra a evangélica, mas isso aí é de igreja.
Acho que o povo é obrigado a estudar bem na rua, espetáculo. Nem no teatro, nem no espetáculo evangélico, não. Sabe? Eu acho que o Estado é laico, eu acho que a gente tem que fazer essa diferença, né? Não é porque o prefeito é evangélico e agora vai botar evangelho em todo canto. Eu não sou contra o evangelho, sabe? Eu acho que até se é assim, que em alguns lugares é bom, mas eu acho que cultura é cultura. Tá? Cultura religiosa é outra cultura. E eu acho que por esse viés do limite, eu acho que quando põe esse limite de cultura de Mossoró, eu acho ótimo. Porque ele vai poder reclamar quando aparecer as coisas duchas nesses editais, nesses regulamentos que a gente tem. Ok. Só informando, estou cronometrando o tempo de vocês. Né? Vamos estipular 2 minutos para cada pessoa, porque a gente já está com 6 pessoas que pediram a fala no mesmo tempo. Então, para que a gente seja breve e consiga também esclarecimentos. Só retomar aqui o cronômetro, só um instante. Tentar ser breve, direto ao ponto. A gente está aqui hoje a proposta digital, né? Que já vai ser lançada, né, infelizmente, mas deveria ter uma minuta, a gente sabia o que vai sair no digital para a gente dar a oportunidade dos artistas não serem pegos de surpresa. Certo? Outra coisa, quando a gente vai analisar o digital para propor ideias, a gente deve olhar para o passado, como foi feito esse edital ano passado, como foi feito. Foram três temas, comento 1, comento A, B e C. Esse edital estava muito aberto e houve reclamação da sociedade civil. Então a reclamação foi a reclamação foi porque estava muito aberto, certo? Qualquer um poderia concorrer em determinadas áreas e a gente pediu, gente, vamos organizar em artes cênicas, vamos organizar em teatro, circo, vamos organizar assim. Aí o que fizeram? Pesaram a mão. Sabe que você vai fazer a comida, botar muito sal na comida? Botaram sal na comida. Aí espalharam tudo aqui, como vocês estão vendo, e fracionaram o dinheiro. 3 mil reais, 2 mil reais, 1 mil reais, R$1.000 das pessoas. Outra curiosidade que eu quero tirar aqui, gente, podia ter feito assim, ó, arte cênica. Tem 3 blocos aí que dá para colocar arte cênicas. Tem um bloco aí que dá para colocar circo. Tem um bloco aqui, danças urbanas, não é danças urbanas, é cultura periférica. Podia ficar cultura periférica, mas tem outro nome, que é o que o Estado usa também, porque ele tem hip hop é break, rap, DJ, MC, conhecimento, né? E aí você coloca o hip hop só dança, tá errado ali, gente, entendeu? Então assim, eu sei que aqui não vai mudar esse edital, mas a gente pode sugerir para que o próximo tenha sido feito isso, porque esses valores são no Baraúna, em cidade pequena, esses valores são cidades como Baraúna, o Areia Branca, não condiz com a realidade de Mossoró. Mossoró estava com projetos que, ao mínimo, era 5 mil, dos menores projetos, que era o livro, certo? E o livro está com 7 agora. Gente, vocês pesaram a mão nos cantos e outros ficamos tirados, entendeu? Então, assim, fica aí a sugestão, da gente olhar para trás, quem foram os projetos que teve mais demanda na Marisa Oliveira ano passado. Foi música, teve mais projetos inscritos, foi audiovisual. Qual a demanda da cidade? Música, visual, teatro e outros. Isso não quer dizer que os pequenos vão ter menos chance, não. Isso quer dizer que você tem que fazer um olhar para a política pública de cultura voltado para a demanda da sociedade, gente. Se a gente for olhar só para o texto que está ali, não vai dar certo, não tem quantidade de gente que acesse isso. Então, acredito que é isso. Buscar criar política pública com a sociedade, com dados, pesquisa. Só se faz com pesquisa e dados, gente. Não é na cabeça da gente, da nossa vontade, não. Ok, nesse momento está escrito também em IASO. Bem rapidinho, só pegar a deixa dele. Não, só para dizer, gente, que esse edital, ele foi escrito com muito carinho. Muito carinho mesmo, sabe? A gente acabou de vir de uma escuta e a gente tentou colocar aqui muitas coisas da escuta. Nunca a gente vai agradar todo mundo. Isso é fato. Se a gente faz menos categorias com maior número de recursos, ia ter aqui a reclamação de que a gente deveria atender mais categorias. Se a gente amplia o número de categorias, é matemática, não tem como.
Se a gente amplia as categorias, a gente vai ter um menor recurso. Então, a gente decidiu, enquanto secretaria, atender mais pessoas, porque a gente entendeu que na escuta havia uma maior demanda por isso, tá certo? Mas todas as sugestões que você deu estão anotadas e serão levadas em consideração, pode ter certeza. Obrigado. 2 minutos. Tá. Primeiro, dizer que no grupo que eu fiz parte lá da escuta, de artes literárias, né, eu percebi realmente que houve uma contemplação na Maurício de Oliveira, né? Até para a gente nivelar aqui, o recurso da Maurício de Oliveira, a secretária de Polícia Criminal, vai em 400 mil. Comparado à penada, é texto só, menos um texto até, o valor que a gente tem com esse penado. Então, é até esperar que os projetos sejam valores menores, a quantidade de premiação sejam menores e tal. Mas, justamente com a perspectiva do medical, em áreas literárias, tem segmentos que não enviaram projetos porque o valor não é muito fácil. Então, você organizar um livro, fazer um lançamento e tal, e realmente, vi que as premiações foram aumentadas, eu acho que isso vai contribuir para que os escritores tenham interesse em participar desse agora, né? Aí, para esse de arte cênica, eu acho assim, que realmente, por essa premiação de apoio espetáculo oficial, a única direcionada para espetáculos de grupos e tal, porque os outros são mais individuais, apresentações esporádicas e tal. Eu acho que trazer essa limitação das temáticas regionais para ele vai limitar muitos grupos que têm atuação já assim, porque como o Augusto bem contou, o espetáculo do pessoal aqui, para mim, eu vejo eles apresentando, eu tenho uma ligação direta do pessoal da Parada Máscara com o Mossoró. Para mim, eles são Mossoró, inclusive, em apresentação cultural, também vejo. Mas só que em momento alguns espetáculos deles trazem as temáticas nossas. O Maria Miséria da Promessa não fala de nada que tenha o elemento de. Não, eu não estou dizendo que ele não traz identidade, porque eu me reconheço o Mossorense lá, mas ele não traz isso explicitamente, ele está implícito, entendeu? Não. No texto a gente tem como colocar que ó, esse elemento aqui é explicitamente identitário do Mossoró, entendeu? Então, eu acho que nesse quesito aí ele pode limitar muitos grupos. Até mesmo porque essa é outra premiação que, inclusive, um grupo vai ter interesse em participar, porque é uma premiação que consegue contemplar um grupo, consegue contemplar a apresentação do trabalho e tal. Os outros têm valores que só vão conseguir contemplar indivíduos ou um espetáculo flash, um espetáculo mais rápido. Então, acho que seria interessante repensar pelo menos essa limitação, né? E aí, só para finalizar, uma coisa que também sempre na discussão da Maurício de Oliveira, eu trouxe para cá, conselho que deve trouxe agora. Assim, eu acho que é sempre importante, quando a gente for convocar para debater editais, a gente receba minuto, a gente que está no conselho, receba minuto, ou pelo menos essa apresentação que a secretária trouxe, como acontecesse para a gente poder estudar, debater, trazer inclusive as contribuições aqui de maneira mais organizada, dizer como é que a gente fez. E até diminui o ruído. Você apresenta e já está exatamente. A gente chegar aqui Só o transporte de um negócio desse já resolve toda a situação. Só tirar isso aí, precisa representar a cultura de Mossoró. Só isso aí. Mas é por conta da lei. Então, mas é a lei é Qual é o artigo da lei? A lei é muito clara. Então a gente está trabalhando com isso. Eu acho que a gente tem que atacar com um documento já recebido, estudado previamente, a gente consegue até trazer contribuições para ajuste que sejam mais encaminhadas. A gente tem a oportunidade, está escrito agora Micael, 2 minutos. Bom dia, pessoal. Peraí, só um instante. Pessoal, a gente está debatendo bastante, assim, eu entendo que todos têm uma opinião, mas a gente está com várias pessoas inscritas. Em questões de horário, se a gente for se estendendo, a gente vai passar um pouquinho mais de horário, né? Eu entendo que todos têm muitos compromissos, né? Então, vamos restringir apenas essas pessoas que já estão inscritas, para que a gente dê continuidade. A gente, beleza, está escrito Micael, Laura Podinho e depois Maquiel. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Micael. Me causa estranheza que realmente já aconteceu no edital passado, que veio essa questão de limitação da Lei Maurício de Oliveira, de limitar para temáticas de produções que direcionasse para o município de Mossoró. Sendo que há muitos anos a gente debate essa lei, discute essa lei, eu particularmente não me recordo qual é esse artigo específico que cita. Obrigatoriamente, a Lei Maurício de Oliveira tem uma lei de fomento municipal aos fazedores de cultura do município,
ter que criar produções com a temática do município. Porque até o meu entendimento é que a Lei Maurício Oliveira é uma lei de fomento municipal para os grupos de Mossoró e os agentes culturais no geral. Não que deve ser um fomento direcionado para a temática de Mossoró. Então, é preciso ter uma compreensão bem clara sobre a lei. Então, isso aí, na prefeitura, tipo assim, a lei no geral, não é nem a prefeitura, é direcionada para fomentar os trabalhos artísticos. Então, quando você fomenta, você está justamente dando um apoio, um incentivo, e não um direcionamento do que o artista deve produzir. Porque a criação é livre dentro da temática artística, seja arte cênica, seja música, seja literatura, seja teatro. Porque não é o poder público que tem que dizer o que eu tenho que fazer. Ele tem que, tipo assim, está no critério, obviamente, a gente não vai produzir nada que reproduza discurso de ódio, preconceito, enfim. Né? Isso aí eu acho que é o básico, né? Que não vira nenhum direito humano, nem nada inconstitucional. Mas eu acredito, é totalmente errado o município dizer o que eu devo fazer. É que nem, sei lá, se for audiovisual, só pode criar documentário se for falar dos patrimônios de Mossoró. Não é assim. Tanto que outra coisa também, não falou o valor global, mas se eu não me engano, na LOA de 2025, porque até então a informação que era 550 mil. Pronto. Uma sugestão é, tipo assim, pulverizou, muita gente tem 5 linguagens globais, né, dentro da lei, né? Que eu acho que é artes cênicas, música, literatura, escultura popular e música. E audiovisual, aliás. Se fizesse, nesse momento dos 400 mil, uma categoria única que pudesse contemplar, tipo, uma linguagem, por exemplo, eu vou citar só aqui artes cênicas que está ilustrado na tela. Aqui a gente vê, ó, premiação de apoio a espetáculos cênicos e premiação de intervenção a espaços públicos. Só se suprimisse essa demanda pública aí da prefeitura, que é um cachê de R$2.000, se ela quiser, ela contrata diretamente esses artistas para fazer uma intervenção nos equipamentos públicos. Outra coisa, se a secretaria realmente está escutando, eu sou produtor cultural, eu trabalho com todas as linguagens. Eu contrato vocês. Eu sei que R$2.000 não paga o espetáculo de arte cênica. Não paga, porque eu sei, eu peço orçamento de vocês. Então daí você já vê que não está em consonância com as coisas, entendeu? Então, por exemplo, se só eu fiz até uma conta básica, vou ignorar essas 300 categorias, vou juntar só essas duas. Se juntar só esses 25 mil de apoio a espaços cênicos, né, de espetáculos cênicos, com essa de intervenção pública, dá uns 43 mil. Se dividir esse 43 mil em 5, já é uma premiação de 8 mil e pouco, já é mais razoável, entendeu? Tipo assim, eu acho que já contemplaria melhor. Eu acho que uma coisa que esquece de ver o retrovisor, que é a memória, é o quanto os editais já foram muito defasados, a gente lutou para melhorar, chegou um passo que dá um passo para frente, mas não pode dar os dois para trás. Porque o que a gente vê hoje, por exemplo, hoje eu estou atuando mais, principalmente no audiovisual e na música. Eu compartilhei aqui a tela do grupo do audiovisual Mossoró, todo mundo está dizendo que ninguém vai se inscrever, porque não paga para se fazer um negócio desse pessoal, não. Não paga. Enfim, é isso. Bom dia, pessoal. Vou começar primeiro com uma pergunta que no final, se a secretária, alguém da secretaria poder... Esse edital Maurício Oliveira é 2024 ou 2025? 25, né? 2024, só Jesus sabe onde é que está. Teve a escuta, onde premiação para a produção individual do número 600, o artista de circo. Acho que a maioria não me vê assim, mas me vê no centro de Mossoró fazendo zoada nas lojas. Acho que vocês me vê. Conseguiram piorar a categoria, que era R$5.000, diminuiu para R$2.000. Então, assim, como um amigo sabe, que é produtor cultural, sabe que com R$2.000 não se contrata ninguém. Outra coisa, gente, o prêmio, R$400 mil, né? Da lei, R$400 mil. É menos do que uma banda de nome na Estação das Artes. Os artistas de Mossoró estão valendo menos do que uma banda, que a prefeitura contrata por R$500, R$600 mil. Então, assim, é passar a mão na cabeça. Mais tarde vai estar no Instagram do prefeito. Lembrando que eu digo em todo canto, eu votei nas duas eleições dele, mas eu jamais vou deixar meus princípios, minha arte, uma prefeitura mandar nos meus princípios, não manda não. Primeiro eu vou defender aquilo que eu acho, tá certo?
ele mais tarde com certeza vai postar no Instagram. Lei de incentivo, não sei o que, valorizando a cidade de Mossoró, pegando a imagem da gente como estivesse fazendo, como é que se diz? Isso, um carnaval daquela situação. Usando a gente, que a verdade é essa. Gente, não vamos se contentar com pouco não. É 400 mil reais. A gente tá valendo mesmo do que uma banda Chão do Avião, que vem tocar aqui 2 horas. Qual show da gente aqui dura 2 minutos? Nenhum dura. Aí eu pergunto, onde é que tá ali Maurício da Vez 2024? Porque o dom não é publicado como PDF. É publicado PDF, mas em imagem. Por que não bota pra gente pesquisar? Cadê a transparência? Então é importante, cada um que vem para a reunião, saber valores, para onde vai, o que a gente pode fazer. Completamente diferente da escuta. Babalu tá aqui, ele sabe. A gente botou 5 mil reais. Edital passado era 5 mil reais. Resumindo, edital passado 5 mil reais, deu pra gente fazer algumas coisas no ciclo da gente. A gente deu 2 passos para frente. Voltamos hoje com 2 mil reais, voltamos 3 passos atrás. Então assim, a gente tem que achar quem está caminhando junto com a gente, tá certo? E eu digo e repito, Conselho Municipal de Cultura, quando a gente bota no grupo, pedindo informação, isso e aquilo, que você não representa, eu marco você porque você é o presidente e eu faço pergunta a você porque você é o presidente. O que é que a gente faz? É ignorado, é visto a mensagem, mas não é respondido. Então assim, se é para estar no conselho, se me representa, eu vou procurar você, eu não vou procurar a secretaria, eu vou procurar o conselho. Tá certo? Então que fique bem claro, não é contra o prefeito, não é contra o conselho, não é contra tudo, é contra meus direitos. O prêmio era 410 mil, diminuiu para 400. O edital passado, 2024, para onde vai esse dinheiro? Onde é que está? Foi investido em quê? E outra sugestão, o dom, bota para a gente pesquisar se é transparência. A gente aqui veio para ver essa barbaridade. Se você perguntar aqui, o único que concorda é quem tem emprego na prefeitura e depende do prefeito. Voltar a repetir de novo. Calma, gente, que a gente hora é bem rapidinho. Não, eu vou voltar a dizer, não estou aqui para desrespeitar ninguém. Todo mundo aqui tem o meu respeito, a admiração, e eu estou aqui para trabalhar com muita tranquilidade, com muita transparência. Tanto que não tem problema nenhum de colocar no portal da transparência. Faço questão, inclusive, porque eu acho que isso é responsabilidade de servidor público. E eu sou uma servidora pública e é obrigação minha. Então, assim, volto a dizer, são escolhas que a gente precisa fazer. Ou a gente contempla mais pessoas, ou a gente contempla menos pessoas. Mas, assim, sugestões, todas serão ouvidas. Desrespeitados jamais. Não, eu estou dizendo que nenhum artista aqui se sinta desrespeitado, porque em nenhum momento isso vai acontecer, pelo menos na nossa gestão. Todo mundo aqui na secretaria trabalha com muita responsabilidade. Tudo que foi feito aqui não foi feito de uma hora para outra, foi feito pensado, foi feito olhando os outros editais, foi feito olhando a escuta e foi feito com muita responsabilidade. Para finalizar, a gente está recebendo Marquiela para ter a palavra. Lembrando que a gente já passou um pouquinho do tempo. Ela convidar pessoas. Eu tenho só o no final da Maurício, certo? Eu acho que todo mundo conhece e sabe que eu fui avaliador das duas Maurício de Oliveira nessa gestão, eu fui avaliador. Então, para mim avaliar os projetos, eu estudo os editais, certo? Então, no edital de 2023, muita gente passava para mim no WhatsApp dizendo assim, houve pouca categoria. Na mais quatro só tem 3 categorias. Então, onde é que entram os outros artistas? Né? Então, a gente sabe que o valor é 400 mil. Né? Então, quando vocês falam que aqui na Maurício de Oliveira as categorias não foram bem distribuídas, fica incoerente. Porque na de 2023 só eram 3 categorias. Podem olhar aí os editais do edital de 2023. Só eram 3 categorias. O que foi preferido na escuta? Tem que crescer mais essa Maurício de Oliveira, não tem oportunidade para as outras pessoas. Então foi o que a gente fez. A gente foi estudar as questões da escuta para criar essas categorias. Para incluir aquelas pessoas, principalmente que estavam na minha sala, que era a cultura popular, e a Adson estava lá. Então assim, eu escutei todo mundo, a galera do artesanato, a galera da cultura popular. Então, essas categorias aí foram feitas dentro da escuta da PENAB, que não tem nada a ver com a Maurício de Oliveira.
vamos encaixar aqui para dar oportunidade para todo mundo. Mas o que eu estou vendo é que, se a gente diminuir categorias, não está dando espaço para artistas. Se a gente aumenta a categoria, está diminuindo o valor. Então, assim, são opiniões diferentes e que sempre a gente vai ser criticado. Mas, infelizmente, se a gente tenta diminuir categoria para aumentar valor, reclame. Se a gente aumenta a categoria para dar oportunidade a mais pessoas, é claro que o valor vai baixar. Então, assim, como eu faço parte da produção dos editais, como Cristiano, como a secretária, como a assessoria jurídica, então a gente fica assim, meio sem saber onde ajudar vocês. Porque lado A quer isso, lado B quer aquilo. Então, assim, eu acho que a desunião não está na montagem dos editais. Está em vocês mesmo, de dizer, gente, vamos, o que é que vocês querem? Entendeu? Eu acho, essa é a minha opinião. Não queria falar, mas já estava aqui. Mas não tem desunião, é fácil, né? Eu acho que essa é a questão. Orçamento. Outra coisa, quando ele falou que estava categoria A, categoria B, gente, isso não foi na Maurício Oliveira. Categoria A, categoria B, foi na Audi Blanc. Não misture os editais, porque essa informação sai em vídeo errada. Certo? Eu participei de todos os editais da prefeitura, eu sei todos os editais. Então, categoria Fomento A, categoria Fomento B foi Audi Blanc. A Maurício Oliveira é dividida em 6 prêmios. E a gente não fez escuta, é importante que existe uma escuta para esse edital, né? Porque a gente não fez, a gente não fez nada. Consulta pública, esse edital. Eu acho que uma forma de alinhar com o setor é publicar minutos do edital e receber as críticas, as propostas do setor e avaliar. É isso, sabe? Justamente, é justamente isso que a gente está recebendo de vocês aqui. A gente está escutando as opiniões de vocês, as sugestões. Mas eu, por exemplo, eu que faço parte da montagem do edital, eu fico sem saber. Eu vou ajudar a Renata, mas nenhum vai estar dizendo que está errado. Então, qual é o consenso que a gente chega? Está diminuindo as receitas aumentadas e aumentando o ciclo. Mas a vocês querem cada um que é um recurso e botam na nossa transmissão. Agora, tem que falar que na PENAB tiveram vagas não preenchidas também. Vai acontecer aí, Cristiano. Porque não existia suplente no edital, que não considerava suplente. É isso que vai acontecer. Vai acontecer mais uma vez também. Está todo mundo dizendo, ninguém vai participar. Se for desse jeito, não vai contemplar os atores, os artistas. Então a gente já está dizendo que vai haver vazão. E na PENAB, pessoal, questionamentos, só desclassificado porque não estava dentro das vagas. Pessoal, questionamentos, caso seja necessário, a secretaria está aí à disposição, a gente pode solicitar esclarecimentos, né? Tendo em vista que a gente já passou de 2 horas de reunião, algumas outras pessoas também têm compromisso, como já falaram, eu vou dar por encerrado as inscrições, as pessoas inscritas. Mas, Rogenildo, eu já expliquei que a gente tem para botar uma parada no conselho. Mossoró é a terra da liberdade, tem que ter expressão. Está aqui no artigo da Constituição, o direito à liberdade. Eu só quero só falar agora. Espera aí, todo mundo esperou. Olha, eu quero saber se a escuta que nós estamos falando vai ter mudança nesse edital. Essa é a minha pergunta. Primeiro, vai ser premiado quem já tem produção feita ou pode fazer uma premiação? Ou fazer um projeto? Essa é a minha pergunta. E quando a gente mandar o projeto, vai ter os suplentes, se não tiver caixado, vai ficar onde? Tem que dizer quem são os suplentes. Eu acho que tem que ter o suplente. E o suplente tem que ser sair do João, para saber, eu sou suplente, é o que é que precisa. Eu acho que está faltando isso nesses editais. Porque a gente não sabe, a gente é aprovado, selecionado numa parte, aí depois pede documento, aí depois a gente não sabe se morreu, se está ressuscitando, se está, onde é que está o projeto. Eu acho que deveria ter uma relação, aí saiu, o suplente é tantas pessoas. Chamou, tem vaga, sobrou dinheiro, para onde é que está o dinheiro que o menino perguntou? Vai para onde? Do ano passado. Eu acho que tem que ter um edital colocando. Sobrou recurso, chama o suplente de qualquer edital. Ok. Esse questionamento a gente pode realizar logo após em reunião. Teremos uma reunião também. Já convido vocês, no final do mês vai ser convocada uma nova reunião dentro do nosso calendário. E por questões de tempo também, eu solicito aos membros que fizeram parte da última reunião a vir aqui assinar a ata
E eu gostaria de encerrar nossa reunião do Conselho Municipal de Cultura. Falta uma pauta, né? Falta a pauta da composição do novo conselho, fórum que foi colocado aí. A composição de organização para compor o novo conselho, é isso, né? E a comissão também dos nomes, não foi? Sim, a comissão a gente escolheu alguns nomes que a gente vai encaminhar representação. Não, mas só não poder convidar. A sociedade civil. Vai ser convocado todo Segmento. mundo. Sim, Renata. Como você não estava presente, a gente fez uma relação de alguns segmentos que a gente vai convidar formalmente a fazer parte e ajudar na construção do Plano Municipal de Cultura. E aí foi sugerido por todos alguns segmentos, como planejamento, Secretaria de Governo, Agricultura, Urbanismo, Esporte, Segurança, as universidades, Poder Legislativo e Banco do Nordeste vão ser convidados. Esse aqui a gente vai fazer uma nova data para marcar com a sociedade civil e esses segmentos, como uma escuta pública, para que a gente possa ouvir as opiniões de todos, eles trazerem o material para que a gente possa começar a criar o plano municipal. Então, essa vai ser uma nova data que vai ser realizada. Gente, eu não vou abrir mais palavra por aqui. Não, isso aqui é questão de ordem, é sobre isso. Foi retirado os nomes aí. Não, é rapidinho. Por gentileza, sério. Isso aqui vai ajudar. Esses nomes foram tirados para as entidades colaborarem com o plano, certo? Só que a sociedade civil também tem ideias, certo? Aqui a gente já tirou os nomes. A dúvida que ficou é quem vai integrar a comissão do plano de cultura da sociedade civil e organizar junto com as entidades o plano. Quando vai ser escolhida a sociedade civil? Essa é a Parece que vai ter esse encontro e vai virar a comissão da sociedade civil e todos. Pessoal, para que a gente possa dar continuidade, referente às eleições, a gente vai sim fazer nessa nova reunião pensar em datas. Por que a gente vai pensar em datas? Juntamente com a secretaria, porque o evento ele é pela secretaria do conselho. Então a gente vai pensar como é que vai ser isso, como é que a gente vai fazer a escolha da do novo conselho. Então a gente vai ter um evento onde a gente vai passar, se vai ter oficina, isso a gente vai ter que escolher depois com calma datas para que a gente possa fazer esse procedimento. No caso, na próxima reunião vai ser apresentado um calendário para a construção da conferência. Isso, porque a gente tem que primeiro abrir no DOM, no DOM a informação de quem deseja fazer parte para se inscrever. Então a gente vai ter que fazer as coisas oficiais formais, encaminhando pelo diário oficial. Isso vai vir na próxima reunião. Porque aí a gente tem que sentar, para decidir pensar em datas. Então a gente vai lançar isso aí. De preferência que marca a reunião para a sexta-feira, que ficou sempre acordado, no dia que as pessoas têm menos compromissos, estão mais abertas a participar, sem a definição do horário, né? Para não acontecer o que está acontecendo, porque muita gente não quer falar e quem está falando qual horário tem que ser. Pronto, essa é a questão que eu vou levantar. Na próxima reunião, a gente vai começar a pensar nessas questões de datas. Isso aqui requer calma, requer tempo para que a gente possa planejar e ver como é que a gente vai fazer essa escuta. Ordinariamente, a próxima reunião está no dia 29. E aí nela também vai ser discutido, pelo que eu entendi, os valores da PENAB com base na escuta que foi feita. É isso? Eu vou encaminhar a sua solicitação de pauta, primeiramente para a Secretaria da lista. Ok? Tendo em vista as pautas só uma última questão de ordem, bem rápido, tá, Tiago? Sobre a Maurício Oliveira, só uma questão assim. Dá uma sugestão à secretaria, a secretaria está com a gestão municipal, né, para que se monte um plano de ampliação dos recursos da Maurício Oliveira. A gente está com esse valor de 400 mil desde 2021, se eu não estou enganado. E, enfim, de lá para cá o ovo subiu de preço, o café, tudo subiu de preço, né? Então, como a arrecadação do município cresceu, o maior gasto da Secretaria de Cultura, que era o Mossoró Cidade Junina, a Prefeitura alega que os custos do município diminuíram porque parte está indo para a iniciativa privada. É interessante que essa economia que é feita com o Mossoró Cidade Junina reflita
nessas políticas de descentralização do recurso, entendeu? Então, deixa aqui como sugestão que a secretaria... Outra informação aí, os editais da quadrilha tiveram 20% de aumento esse ano, né? E por que a Lei Maurício de Oliveira não teve também 20%? Porque é só esse questionamento. Não teve nenhum aumento nas quadrilhas esse ano. Tem lá uma licitação na prefeitura. Eu mostro pra você. Só nos interrompemos do conselho, até aqui para assinatura da ata, por gentileza. Acabou a reunião. Vai falar sobre as eleições, não? Vai ser